escassez relacionada ao trabalho. E essas pessoas que chegavam de outros estados, se estabeleciam aqui nessa hospedaria chamada Tapanã, eles ficavam sem rumo. E agora a gente vai para onde? Aí começaram a invadir terras no Tapanã. Você está entendendo? E quando alguém invade algo, nunca invade no amor, no carinho. Sempre tem que ser no soco e na violência. Você está entendendo de onde é a origem do nosso bairro, amados irmãos? Quando nós chegamos em 1998, nós pensamos, Senhor, a história deste bairro tem que mudar. Senhor, nós temos que fazer algo. É urgente o que o Senhor tem a fazer neste bairro. Este bairro é considerado praticamente o top 3 dos mais violentos. Toda vez alguém chegava aqui na feira, irmãos, e com aquele jornalzinho do Diário do Pará, né, Diário Polícia, era certo que o Tapanã estava lá estampado na parte da frente daquele jornal. Era certo, toda vez era certo que o Tapanã tinha que aparecer. E aí, todo tipo de assunto era: olha, tu viu que mataram hoje? Tu viu que mataram ontem? Sempre era esse tipo de Senhor. Nós temos que começar a trabalhar para mudar a história. Uma das coisas que nós declaramos, irmãos, na época, me lembro, nós começamos a evangelizar, começamos a ir, fazíamos uma operação chamada Operação Pente Fino, olha só o que, Operação Resgate, íamos em busca, íamos em lugares mais remotos, nas pontes, irmãos, essas áreas aí do rio, que chama o Canal Mata Fome, nós fomos muito ali, amados, fazer obras missionárias. De qualquer forma, nós orávamos e pedíamos ao Senhor por um tempo melhor, por obras maiores acontecendo neste lugar. Para a honra e glória do Senhor, amados irmãos, hoje nós vemos o bairro da Tapanã se espalhou em muitos ministérios. Nós temos muitas obras sendo realizadas no Tapanã, inclusive esta igreja, aleluia, este ministério tem sido um ministério que tem frutificado muito e se espalhado neste bairro. Louvado seja o Senhor. Hoje o bairro do Tapanã, amados, saiu o censo 2022, pastor Alex. O censo 2022, o bairro do Tapanã é o bairro que mais cresceu em população de 2010 para 2022. São quase 15 mil novos habitantes aqui no bairro do Tapanã. E só está crescendo. Só está crescendo. E outra coisa, a oportunidade, quem não queria morar no Tapanã antigamente, agora quer morar no Tapanã, aleluia, inclusive os terrenos mais baratos estão aqui no Tapanã. Aqui no Tapanã é oportunidade. Quem quiser nos próximos 5 anos se tornar um homem mais próspero ainda, invista aqui no Tapanã. Olha, o pastor Tiago está fazendo propaganda, eu não estou ganhando nada com isso, mas se vocês quiserem aproveitar, invista enquanto há tempo. O olhar da cidade em Belém está para a área norte de Belém. E um dos bairros que mais cresce é Tapanã, Pratinha e Tenoné. São os 3 bairros que mais cresceram de 2010 para 2022. Estamos em segundo lugar como o bairro mais populoso. Em 2010 éramos o 4º e estamos agora em segundo lugar como o bairro mais populoso da cidade. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Este bairro, que era a hospedaria, né, que atendia essas pessoas, chegou a ser conhecido como hospedaria do inferno, devido a tanta injustiça que acontecia nesse lugar. Vejam só, hospedaria do inferno. Mas para a honra e glória do Senhor, amém? A igreja, é isso que me chama a atenção. A igreja ela faz a diferença. É nesse tempo de crise, é nesse tempo em que ninguém olha, não tem um olhar de oportunidade, a igreja enxerga a oportunidade. Onde muitos veem algo improvável, a igreja vê o provável. Louvado seja o nome do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, amados, nós vemos este bairro prosperando. Onde era a hospedaria do inferno, hoje cada célula ou cada pequeno grupo que é liderado neste bairro é uma hospedaria do céu. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por isso. Amém? Queridos, eu trago a vocês essa noite, me chamou bastante atenção o tema, sobre paixão, propósito e preparo. A paixão é aquilo que arde no teu coração, aquilo que queima no teu coração, certo? Aquilo que queima no teu coração. E o propósito é quando você faz algo que tenha sentido. O propósito, ele não pode ficar também só contigo, ele tem que ser repassado, ele precisa ser compartilhado. O que é valioso, você precisa compartilhar. Eu gostaria que todos vocês, por gentileza, abrissem as suas Bíblias aqui em Mateus capítulo 20, por favor. Mateus capítulo 20, por gentileza, dá uma olhadinha lá no versículo 26,
só para ver saber, que são 3 versículos na verdade, certo? É isso mesmo, até o 28. Todos juntos, em um só propósito. 1, 2, 3. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se, que seja vosso. 27. E qualquer que entre vós quiser ser, que seja vosso. Por último, 28. 1, 2, 3. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Queridos, o tema da nossa ministração esta noite é da seguinte forma: o poder de servir está na capacidade de aprender a se doar. Repitam comigo: o poder de servir. Agora eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? O poder de servir está na capacidade de aprender a se doar. Certo? O tema hoje é esse. Mas para isso nós precisamos entender sobre o chamado. O chamado é a maior honra que podemos ter. A maior honra que podemos ter em nossas vidas é servir ao Senhor. O serviço está ligado a uma atitude prática na vida cristã. Vamos lá em Mateus capítulo 28, por favor, versículo 18, 19 e 20, certo? Vejamos aí algo sendo direcionado aos discípulos de Cristo. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim seja. Amém. O direcionamento dado por Jesus aqui, esse direcionamento não é por, digam comigo, não foi dado por qualquer pessoa, certo? E este direcionamento não era um capricho. Pastor, por que você está dizendo isso? Primeiramente, a maior autoridade estava falando com eles, Jesus. Amém? Jesus. E nós sabemos que a autoridade não é pelo que se fala, certo? A autoridade é por aquilo que você dá exemplo. Se segue uma autoridade pelo exemplo que ela dá. Tem um ditado que diz assim: palavras elas convencem, mas o exemplo arrasta. Repitam: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Jesus estava dizendo isso a eles porque ele era exemplo em tudo aquilo que ele não só falava, mas fazia. Ele estava com eles. Um exemplo disso que eu dou para vocês aqui é que muitos destes homens que decidiram seguir a Jesus, eles seguiram a Jesus porque Jesus expressava a eles a beleza de se servir ao Pai. A beleza, a beleza. Diga comigo, beleza, beleza, certo? Segura nessa palavra aí, não esqueça disso. Um mestre como Jesus, amados, tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele sabia, era por costume, na época, um sacerdote, um mestre da lei, certo? Um rabino, um mestre, ele ficava no meio do pessoal, do povo elitizado, certo? Então, o que nós vemos na vida dos discípulos? Muitos destes discípulos, homens comuns, improváveis no olhar humano, eles tinham em seu costume, eles liam, estudavam e sabiam de ponta a ponta o que era a Torá, principalmente aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, tá? Números, Deuteronômio, ok? Levítico. Os 5 primeiros é conhecido como a Torá. Então eles sabiam de ponta a ponta tudo de cor e salteado.
desde a sua infância. Quando chegavam à idade de 12 anos, eles eram levados ao templo, e os pais ficavam naquela expectativa, sabe? Meu filho poderá ser um levita, meu filho poderá servir no templo. É como se fosse nos tempos atuais. Quem é o pai que não se orgulharia, por exemplo, o seu filho se formando na maior faculdade ou universidade do país, sendo, só um exemplo, gente, um grande médico cirurgião, ou um grande juiz. Aí o pessoal diz, é o meu sonho ver meu filho um dia prosperando dessa forma. Na época, de todos os trabalhos, de todas as funções, servir no templo era uma delas. Só que muitos destes jovens ou destas crianças, quando chegavam aos seus 12 anos, eles ficavam frustrados, porque eles passavam por um processo de avaliação no templo, e em grande quantidade eram reprovados. Para onde eles voltavam? Voltavam para a carpintaria, voltavam para a agricultura, voltavam para ser pescadores. Nada contra essas profissões. Inclusive tem gente aí que está vivendo um outro nível de prosperidade nos tempos atuais. Mas na época isso não era favorável, porque eles eram explorados. Porque eles voltavam para os seus afazeres, eles sabiam que eles iam voltar para uma vida sem esperança. Primeiro que eles estavam vivendo num sistema que explorava eles, o sistema da Roma. Explorava, eles não eram nem donos da própria terra que eles plantavam, que eles colhiam, de tanto imposto que eles pagavam, ou seja, era uma injustiça. Então não havia esperança no coração desses homens. E eles diziam, lá vou eu voltar para a minha velha vida, tá? E eles voltavam desanimados. Mas Jesus, diga comigo, Jesus, o mestre, o sumo sacerdote, diga, não ficou no meio da elite. Diga, ele foi até os improváveis. Ele foi até os improváveis. E escolheu estes homens que ninguém apostava, ninguém investia neles. Jesus decidiu investir na vida deles. Jesus decidiu servir eles, decidiu, aleluia, glória a Deus, mostrar a eles o propósito divino, tirar eles dessa zona aleatória, e para que eles pudessem enxergar um propósito. Assim também foi na minha vida, assim também foi na tua vida. E eu quero dizer a você esta noite, reforço no teu DNA, tu tens um valor, tu não és fruto do acaso, tu nascestes porque o Senhor enxergou um valor em ti, desde a fundação do mundo. Então não menospreze a sua vida, a sua história. Eu tenho um valor por 2 motivos, você tem um valor por 2 motivos. Quais são esses 2 motivos? Primeiro, você foi planejado por Deus, aleluia. Segundo, você foi chamado para cumprir um propósito. E se você foi chamado para cumprir um propósito, fica uma interrogação aqui essa noite: como eu estou me preparando para fazer a diferença nessa sociedade? Já estamos conscientes da paixão, já estamos conscientes do propósito, mas como nós temos nos preparado para isso? Então, Jesus passa um tempo presencial de 3 anos e meio com estes discípulos. Os ensina, tem toda a paciência. Tinha coisas que eles até faziam, que eles não sabiam que estavam fazendo, mas faziam. Obrigado. É importante, no tempo do preparo, você aprender a obedecer. Diga comigo, posso não entender. Diga, posso não entender muita coisa. Diga, mas estou disposto a obedecer. Certo? Você pode não estar entendendo muita coisa, mas você tem que obedecer. Agora, pastor, o que chama a atenção na vida destes homens é que eles largam tudo para seguir Jesus. E por que eles largaram tudo? Por que eles largaram tudo? Jesus era um mestre, não era uma pessoa qualquer. Tenta imaginar uma pessoa muito importante chegar no meio da aldeia, dos lugares mais remotos aqui deste bairro, e dizer assim: a partir de hoje você não fique mais aqui, eu estou te levando para morar, ou estou te levando para ir, ou estou te levando para algum outro lugar. Tem gente, irmãos, que tomariam uma decisão na hora. Eu vou, com certeza. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui.
Por muito tempo, eu tive um período, deixa eu ver, foi em 2017, eu estive no Marajó, servindo no Marajó por um mês. Eu estive 30 dias no Marajó servindo. E eu palestrava em muitas escolas, palestrava em parceria com a Secretaria de Educação dos municípios do Marajó. Breves, Melgaço, vamos lá, Curralinho, Oeiras, vários municípios passamos. E todo município que nós chegávamos, impressionante, gente, impressionante. Todos os municípios que nós chegávamos, eu chegava nas escolas cedo para poder compartilhar com eles uma palestra que iria ser ministrada na cidade a respeito de oportunidades, certo? Oportunidades, inclusive até capacitação profissional de jovens daquele lugar. E muitos deles ficavam com os olhinhos assim marejados, sabe, quando a gente falava. Quando eles entravam na escola, 7h30 da manhã, gente, escute só, antes das 8h30 já tinha alunos perambulando pelas praças da cidade. E eu ficava olhando para aquilo, mas por que esses alunos não estão em sala de aula? É porque muitos professores estavam faltando, não iam dar aula para eles. E aí, nesse período em que eles ficavam esperando a embarcação que ia levar eles novamente para as vilas, né, para os ribeirinhos, eles ficavam esperando até 1h30 da tarde. Tenta imaginar um adolescente, um jovem, uma criança, de 8h30 da manhã até 1h30 da tarde, o que ele faz? E aí é onde alguns se aproveitavam dessas crianças, se aproveitavam desses adolescentes, se aproveitavam desses jovens, entendeu, gente? Para bom entendedor, minha palavra basta, certo? Na droga, na prostituição, tudo que você puder imaginar. Eles volavam pela cidade. Eu tive uma experiência no Marajó, de ministrar, né? Inclusive palavras, ministrar, assim, palestras para jovens e adolescentes no meio da praça. E quando nós falávamos a respeito de oportunidades, a eles enxergarem o mundo por outro ângulo, muitos deles começavam a renovar as esperanças. E eu me lembro que quando eu saí de algumas cidades lá, alguns diziam, já vinham com mochila comigo e diziam: ei, professor, me leve com você para Belém, porque aqui não tem nada. Então eu acredito na situação que estes homens passavam, os discípulos, quando Jesus diz: sigam-me. Eles largaram tudo para seguir a Cristo, porque eles enxergaram esperança nas palavras do Senhor. Eu pergunto a você aqui essa noite, alguém, amado irmão, que está precisando renovar as suas esperanças, ao momento em que você chegasse até essa pessoa e dissesse para ela: segue-me, ela estaria disposta a seguir você? Seja bem sincero. Sabe por que os discípulos decidiram seguir Jesus? Porque havia algo extraordinário em Jesus, não só nas suas palavras, mas nas suas atitudes. As atitudes de Jesus chamavam atenção. As atitudes de Jesus chamavam atenção. A forma como Jesus se expressava com o Pai. Olha só, o discipulado de Jesus era tão intenso e tão profundo, que quando Jesus ele se expressava diante do Pai, a forma como ele servia ao Pai, fazia que os seus discípulos também quisessem, anelassem por isso. Nós temos aqui esta noite homens e mulheres de Deus que discipulam há bastante tempo, mas em algum momento na sua jornada ministerial passaram a oscilar. Senhor, será que está valendo a pena, Pai? Eu não sei, estou cansado. Eu quero dizer para você essa noite, o Senhor veio restaurar o teu ministério essa noite. Este período, esta conferência está sendo um divisor de águas no teu ministério. Os discípulos que o Senhor colocou em tuas mãos, eles verão a beleza do que é se servir ao Senhor. Esta geração precisa ver isso. A nova geração de crentes nessa terra tem que ver o quão belo é se servir ao Senhor. Mas o que eles têm visto muitas vezes? Tem visto a ociosidade, tem visto líderes cansados, estagnados. Mas, ainda bem que tem a conferência Incendeia-me, né? Que vem com o propósito de renovar nossas forças. Onde Jesus fazia isso? Jesus, antes de ir às multidões, porque Jesus passava por um processo muito difícil, ele ia primeiramente ao Pai.
ele buscava a face do Pai, ele buscava a presença de Deus. Ele dizia: Senhor, qual é a tua vontade para que eu possa falar a essa multidão? Então, o segredo de quem, amados irmãos, está disposto a cumprir o seu chamado, a servir a vontade do Senhor, é obedecer. E aqui, compartilhando com vocês, a maior honra que podemos ter é servir ao Senhor. O serviço está ligado a uma atitude prática da vida cristã. Aí quando Jesus chama os discípulos, uma fase final dele com os seus discípulos, ele disse assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dando uma direção a eles. E melhor ainda, além de estar dando um direcionamento, ele está ordenando, ele está dizendo: ei, vão, chegou a vez de vocês. Equibalo, eu vim descobrir sobre a palavra equibalo, significa ir sem direito de retornar. Você não tem mais como voltar atrás. Você já queimou os bois, já queimou as carroças. Louvado seja o nome do Senhor. Agora há um rumo, há um alvo, há um propósito a ser cumprido. Pastor Tiago, que conferência top, extraordinária. Incendeia-me. Eu quero dizer que a verdadeira conferência vai continuar acontecendo na tua vida a partir de amanhã, depois de amanhã, semana que vem, os lugares em que o Senhor te colocou como um missionário, um servo dele. Estes homens estavam acostumados a estarem do lado de Jesus. Jesus, como eu amo o teu colo, Jesus. Quem não ama o colo de Jesus? Quem não gosta de estar abraçado com o Senhor? Mas eles viam, eles presenciavam, eles tocavam em Jesus. Aí Jesus ia curar os enfermos, tudo era do lado de Jesus. Aí Jesus ia lá, declarava libertação sobre os oprimidos. Aí estavam do lado de Jesus. Oh, como Jesus faz, que legal. Mas agora Jesus não estaria mais com eles, fisicamente não. Aí tenta imaginar o desespero que bate na hora. Meu Deus, e agora? Né? Sim, Senhor, e agora? Né? O que será das nossas vidas? É onde começa o ministério, onde começa o chamado, amados irmãos, a se concretizar em nossas vidas. É quando nós aprendemos a depender de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, é a certeza, é a garantia de que Jesus está vivo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando você está expressando, quando você está manifestando a glória do Senhor, quando você está pregando, quando você está orando, quando você está servindo, é a prova de que Jesus está vivo através da manifestação do Espírito Santo na tua vida. Nós precisamos entender isso. E Jesus fez esta promessa aos seus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, por que Jesus fala isso a eles? Porque estava apenas começando uma jornada. A grande comissão estava apenas começando. Jesus estava confiando a estes homens, amados irmãos, um legado. Estava confiando a eles o propósito divino. E da mesma forma Ele está dizendo para você aqui esta noite: querido servo, eu decidi confiar, aleluia, o propósito divino em tuas mãos para este tempo. Não importa o que você tenha passado no seu passado. Ah, pastor, mas você não sabe, eu fui traumatizado. Ah, pastor, eu fui violentado. Eu passei por tantas circunstâncias. Sim, foi necessário, foi um preparo para que nos tempos atuais seja uma ferramenta para a libertação de muitas vidas. Queridos, é importante nós frisarmos que no nosso ato de serviço ao Senhor, devemos nos considerarmos servos. E muitas pessoas hoje, elas confundem, né, esta palavra com um título, né? Eu sou servo de Deus, amém, glória a Deus.
Mas a pessoa não está dizendo nada mais, nada menos do que dizer: eu sou um escravo. Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Mas tem gente que não interpreta. Então, servo não é um título que se ganha, mas sim um estilo de vida, de entrega total, como Jesus ensinou. Então, o servo, escute, nós não podemos confundir. Eu sei que nós temos, escute, para a gente não poder embaralhar as coisas. Existe o servo, certo? E também existe o voluntário. Nós temos que ser servos voluntários. Mas nem sempre o voluntário, ele tem a condição de dizer: o servo diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Mas o voluntário, ele coloca condições. Espera lá, não, qual é o dia? Qual é a hora mesmo? Não sei se vai dar para mim. O voluntário, geralmente, ele coloca, ele está à disposição, mas conforme as suas condições. Mas o servo, irmão, ele não manda nele, simplesmente diz: eis-me aqui, Senhor. Eu pergunto aqui esta noite: quantos são servos do Senhor? Levante a sua mão e dá glória a Deus. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Porque quando nós não nos expressamos dessa forma, quando devemos fazer algo para Deus, corre-se o risco de nós querermos que Deus se amolde às nossas condições. E é isso que muitos nessa geração estão vivendo. Querem amoldar Deus às suas condições. E o certo é nós sermos amoldados à vontade de Deus. Isso que é o certo. Certo? Vamos lá. Vamos observar aqui 3 classes importantes de serviço. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus. Já vemos aqui o maior exemplo de servidão. Jesus ordenando aos seus discípulos, enviando os seus discípulos a fazerem também discípulos. Amém? A ensinarem outros discípulos. Precisamos entender aqui agora 3 classes de serviço. O que está escrito lá? 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Digam comigo: o amor de Cristo nos constrange. Aleluia, glória a Deus. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos também morreram. Então, primeira classe de serviço que nós precisamos entender aqui esta noite. Digam comigo: eu sirvo a Deus não porque sou obrigado, diga, mas porque eu amo Ele. Quantos servem com amor ao Senhor aqui? Sirva ao Senhor por amor. Por que você ama Deus? Porque Deus é santo, Deus é sublime, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é amoroso. Você ama a Deus na forma de servir a Ele. Pastor Tiago, o que o Senhor está querendo dizer? É porque muitas pessoas acham que estão servindo, mas muitas vezes apenas estão fazendo uma rotina. Mas eu estou fazendo, pastor. Amém. Mas é um tempo em que nós precisamos avaliar que o que estamos fazendo está ou não está agradando a Deus. Por exemplo, não sei se você está fazendo, mas a pergunta que fica aqui essa noite é: como eu estou fazendo para o Senhor? À luz da Bíblia nós vemos 2 irmãos que são chamados por Deus para entregar o sacrifício: Caim e Abel. Qual foi o sacrifício aceito? Qual foi? De Abel. Certo? Por que o sacrifício de Abel foi aceito? Porque ele fez de coração, porque ele fez com amor. Pastor, e por que não aceitou de Caim? Caim fez, mas a palavra do Senhor diz que Caim, depois de uns tempos, o que significa isso, pastor? Não era prioridade para Caim. Então a pergunta aqui esta noite não é se você está fazendo, a pergunta é: o reino de Deus é prioridade, que quando Ele te chamar a dizer: ei, vem aqui, e você vai? Ou só, Jesus, só um momentinho, agora não vai dar. Caim, depois de uns tempos, ele foi lá e ofereceu, mas Deus não se agradou. Então digam comigo aqui, diga: não é
se eu estou fazendo, se eu estou servindo. Diga, é como eu estou fazendo. Como você está fazendo? Eis a questão. Então, a primeira classe aqui de serviço é o amor. E nisso nós estamos também sendo preparados. Queremos servi-lo porque o amamos. Glória a Deus, diga, eu sirvo ao Senhor, porque eu o amo. Segunda classe de serviço, qual é? Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. Diz assim, leiam comigo juntos, 1, 2, 3. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Diga assim para Satanás agora, Satanás, repita comigo, diga, Satanás, bata no peito, eu não sou fruto do acaso. Diga, eu sou filho de Deus, tenho um valor e fui chamado para cumprir um propósito. Antes da fundação do mundo, antes dos tempos dos séculos, aleluia, Jesus já tinha um propósito para cada um de nós. Ele já pensava nesse tempo. Ele já pensava em você, João. Ele já pensava em você, Daniel. Ele já pensava em você aqui, Rita. Eu estou dizendo nomes aleatórios aqui, que eu não sei o nome pessoal, tá bom? Ele já pensava em cada um de vocês. Já pensava. Já pensava. Glória a Deus por isso. Então o que eu preciso entender, baseado no que está escrito neste versículo? Diga, além de servir a Deus por amor, diga, eu preciso servir a Deus por um privilégio. Servir a Deus não é um peso, não é um fardo, mas tem pessoas que estão se sentindo assim. Aí o que eles precisam fazer? Precisam retornar ao primeiro amor, à essência. E o Senhor te traz mais uma vez aqui nesse lugar, para reforçar o que já está correndo no teu DNA. Servir a Deus não é um peso, mas é um privilégio. Servir a Deus, irmãos, aonde as pessoas, ou quem não entendeu a visão, enxerga um fardo, enxerga um peso, enxerga um prejuízo, aleluia. Quem tem o olhar de Deus, enxerga uma oportunidade. Glória a Deus por isso. Então precisamos entender mais uma vez, aonde aqueles que não receberam a visão, ou não entenderam a visão, enxergam ali um peso, enxergam um prejuízo. Quem tem a visão de Deus, enxerga uma oportunidade. Aí voltamos à escolha dos discípulos. Não era para ser eles, não era para ser eu, não era para ser você. Nós não merecemos ocupar este lugar de servos, mas Deus nos deu uma oportunidade de servi-lo. Deus nos deu essa oportunidade. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento e você refletisse por alguns segundos. Reflita por 30 segundos. Aonde era para você estar agora, se você não tivesse a oportunidade de ter conhecido Cristo Jesus? Oh, era para você estar num leito de hospital? Era para você estar no presídio de segurança máxima desse estado? Era para você estar onde você era para estar? Era para você estar perdido? Era para você estar numa mesa de bar? Era para você estar se injetando mais uma droga na sua veia? Onde era para você estar? Aonde era para você estar?
Era para você estar, talvez agora, com uma corda no seu pescoço, pronto para se suicidar. Qual era o seu estado? Mas o Senhor te chamou dessas trevas. O Senhor te chamou dessas trevas para viver a maravilhosa luz. Ele te deu uma oportunidade para fazer a diferença nos tempos atuais. E eu declaro essa noite, em nome de Jesus, que a vida de muitos que estão aqui nunca mais será a mesma. Ao saírem deste lugar, serão mais que impactantes neste bairro, nesta cidade, nessa nação. Que aprenderam a se submeter, a obedecer, aprenderam, aleluia, a serem ensinados pelo Senhor. E é lindo isso, é lindo. Porque os discípulos de Cristo, eles se permitiram. O mais lindo é isso. Viu, pastor Evanice? O mais lindo nos discípulos, é interessante, que quando Jesus ele ressuscita, no terceiro dia, Jesus ele poderia ter ostentado, né? Ele poderia ter ostentado. É o que muitos chamados líderes fazem hoje na internet. Quando eles estão perdendo alguma causa, quando eles vencem alguma coisa, já vão na internet lá. Quem achou que eu ia perder? E começam a ostentar, né? Um triunfo. É o ego, é o narcisismo tomando conta de muitos dessa geração. Mas Jesus, no seu tempo, ele poderia ter feito isso. Não eram vocês que diziam que eu ia morrer? Ele podia ter feito isso. Ei, aí poderia ter subido lá no mais alto, né? Estrutura do templo, e ter dito lá para os fariseus: olha onde eu estou agora. Mas ele não fez isso. O que Jesus faz? Jesus ele começa a aparecer para os mais simples, os mais humildes. Os mais improváveis começam a contemplar Jesus. As primeiras pessoas que tiveram a prova de que Jesus estava vivo, ou esperança de que Jesus estava vivo, eram as mulheres, as mais improváveis na época. Aí você diz: por que Jesus fez questão de se manifestar aos mais simples? Porque eles se permitiam. 2 discípulos que estavam voltando para Emaús, estavam desistindo, estavam ali todo mufino, voltando, entristecido. E agora o que a gente vai falar para eles lá em Emaús? Lá vão nos encarnar, vão falar um monte de coisa para a gente. Ainda vai ter alguém que vai dizer assim: ó, eu te falei que não era para ter ido para Jerusalém aventurar. O que a gente vai falar para eles? Aí aparece Jesus no meio do caminho, para dizer para eles, para direcionar eles. A palavra do Senhor diz que Jesus fala desde o início, sabe, do Antigo Testamento. Ele fala tudo sobre as sagradas. Jesus, com toda a paciência, naquelas 2 horas de caminhada, 2 ou 3 horas de caminhada, Jesus pacientemente reensinou eles. E o Senhor está dizendo a mesma coisa para ti essa noite. Eu estou disposto a te reensinar, mas eu não vou desistir, porque você tem um propósito, você tem um chamado. Tem olhos esta noite que estão sendo preparados para enxergar a um nível muito maior a visão que Deus está entregando. Oh, xarabassuri calabandarabahassi. O Senhor está preparando olhos aqui essa noite. O Senhor está preparando uma visão aqui esta noite. O Senhor está abrindo os teus olhos esta noite. Ei, calabacharabassuri calabandarabahassi. O Senhor está dizendo: ei, eu estou te autorizando aqui essa noite a ir para o próximo nível do teu ministério. Porque eu sei que apesar das circunstâncias, você tem um coração ensinável. Você está disposto a ser preparado.
Olhos estão sendo abertos aqui esta noite. Olhos estão sendo abertos aqui esta noite. Ei, olhos estão sendo abertos esta noite. Não para olhar mais com o que você quer, não da forma como você quer, mas da forma como Deus quer, pelo ângulo de Deus, pelo ângulo do reino. É que você vai passar a enxergar a partir de hoje. Eu estou preparando os teus olhos. Eu estou preparando. Você precisa entender que tudo o que acontece na tua vida não é para hoje, não é para amanhã, mas é para gerações que estão por vir. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, porque Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam Ele, consigo a sua recompensa, Ele virá, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando. Onde estão aqueles que estão preparando o caminho do Senhor? Onde estão os João Batista deste tempo? João Batista, ele não quis holofotes para si, ele não quis o protagonismo, ele destinou o protagonismo para o Senhor. O segredo na vida dos discípulos também foi esse. O segredo na igreja primitiva é que o protagonismo era para o Senhor. E é por isso que essa igreja ainda era 300 anos. 300 anos ela ainda estava incendiada pela presença do Senhor. Sabe qual é o segredo deste ministério? O segredo desse ministério é que o protagonismo tudo é para Ele. A honra é dele. Ele é o dono de tudo. Esse é o segredo desse ministério. É uma jornada intensa até aqui, 23 anos. Não é por acaso. Já deveria ter se fechado as portas, mas não se fechou, ao contrário, só multiplicou. Porque é Ele. É por Ele que cada um de nós aqui tem entregado a sua vida. E o que é melhor? E o que é melhor, pastor? É que os ministérios não se estancam. O pastorado desta igreja, o pastorado deste ministério tem decidido investir em novos discípulos. Isso que é lindo do reino. É que não fica para você. Você compartilha com outros. Você quer servir ao Senhor? Você quer servir ao Senhor? Sirva com amor.
Você quer servir ao Senhor? Não permita em nenhum momento que o fato de você servir ao Senhor seja um peso, mas sim seja um privilégio. E eu vou encerrar aqui. Este serviço, pastor Alex, não pode ser feito de qualquer forma. Isaías capítulo 58, por favor. Versículo 6 ao 12. Olha só o que o profeta declara: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Pode passar. Porventura também não é, aleluia, que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, igreja. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E eis que de ti procederão, ou procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, reparador de brechas e restaurador de vereda. Diga: eu preciso servir ao Senhor, mas não pode ser de qualquer jeito. Diga: tem que ser com compromisso, tem que ser com responsabilidade. É isso que Isaías está dizendo. O órfão não pode passar por você e você fazer de conta que não está vendo. Você tem que acolher ele. Quem foi discriminado pela sociedade não pode passar por você e você fazer de conta que não está vendo. Ei, você tem que olhar, tem que acolher ele. Isso é responsabilidade. Diga: eu preciso servir ao Senhor por amor, por privilégio e com responsabilidade. Por quê, pastor? Aqui eu encerro. João capítulo 3, versículo 16. Deus tem um grande projeto. É um grande projeto que Ele tem. E qual é este projeto? Qual é este projeto? Leiam comigo. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria chamar vocês aqui à frente. Todos aqueles que estão dispostos a viver uma vida de renúncia. Aqueles que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui.
A minha vida jamais será a mesma. Eu quero ser impactante para a humanidade. A minha vida jamais será a mesma. Eu quero ser impactante para a humanidade. A minha vida jamais será a mesma. Eu quero ser impactante para a humanidade. A minha vida jamais será a mesma. Eu quero ser impactante para o mundo. Ser impactante. Ser impactante. Ser impactante, Senhor. Ser impactante. Ser impactante, Senhor. Ser impactante. Ser impactante. Ser impactante, Senhor. Ser impactante. Ser impactante. Ser impactante, Senhor. Você, a minha vida jamais será a mesma. Eu quero ser impactante. Eu quero ser impactante para a humanidade. De novo. A minha vida jamais será a mesma. Eu quero ser impactante para a humanidade. Diga. A minha. Tu tá ouvindo, Satanás? O teu poder não é maior que o poder do nosso Senhor. Eu quero O poder de Deus impera nessa igreja. A minha vida jamais será a mesma. Eu quero ser. Ser impactante. Ser impactante. Ser impactante, Senhor. Ser impactante. Ser impactante, Senhor. É Ele, por Ele que eu estou gastando minha vida, derramando tudo e com alegria nós nos preparando caminhos. Pastores amados, tem jovens aqui neste lugar que vão ter que se despedir das suas famílias. Não vão poder mais olhar para trás. O Senhor está levando vocês para um campo missionário. Aproveita, porque esse campo missionário que é a tua faculdade é um tempo só, mas Ele vai te levar para um campo mais remoto, mais desafiador. Mas aproveita, porque esta aqui está sendo a tua escola, preparando o caminho, endireitando as veredas. É isso que você está fazendo. Cada vez mais é isso que é a nossa missão, igreja.
Pastor, mas parece que eu estou perdendo. Continue perdendo com amor e com alegria. Você é um servo, eu sou um servo, nós somos servos. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar As suas sandálias. e nele minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Deixa Deus te usar. Enche, meu filho. E ele virá. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz, consiga a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele lá, consiga a sua recompensa, e por ele que eu estou gastando na minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Senhor, eu oro neste momento. Senhor, ministramos sobre a vida de cada um aqui esta noite. Sobre cada coração, Senhor. Cada coração aqui esta noite é um solo. É um solo que está recebendo uma semente. É um solo que está recebendo uma semente. E este solo será um dos solos mais frutíferos dessa terra. Estamos falando aqui com os maiores ganhadores de almas dessa cidade, os maiores discipuladores que Deus está levantando nesse tempo. Adoradores, servos que estão dispostos a te servir com amor, a te servir por privilégio, a te servir com responsabilidade. Esta nova fase que o Senhor está te levando é uma fase que você vai ter que aprender a viver pela fé 100%. Você vai ter que aprender a viver na dependência do Espírito Santo 100%. É uma fase que o Senhor está dizendo: você terá que investir muito mais. Não é mais sobre você. Não se trata mais sobre você. É você e o seu próximo. É você e o discípulo que Deus está colocando no teu lado. Você vai ter que investir mais tempo. Você vai ter que investir mais da sua vida. Senhor, é isso mesmo? Sim, você vai para um próximo nível. Cuida da tua vida de oração. Cuida da tua vida de meditação na palavra. Cuida da tua vida para ser um templo de adoração ao Senhor aonde queira que você esteja. Seja um servo de Deus. E outra coisa, tudo que chegar na tua mão, exerce com mordomia,
entendendo que não é teu, mas é dele. Por ele que eu estou gastando, perdendo tudo. Tua graça nos basta, Senhor. Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, Senhor. O Senhor é bom. Tu és santo para sempre, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Jesus. O Senhor escolhe os improváveis. Os improváveis. Os improváveis. O Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo. O Senhor nos escolheu, Senhor.